Bom, vamos lá então para a nossa última aula de gestão de estoques. Já estão vendo formulazinha aqui, agora piora um tiquinho, mas ainda de boa, tá, gente? Super tranquilo. Vocês só vão precisar de ter uma calculadora, diferente de mim, que a minha calculadora está sem bateria. Então, precisei fazer tudo antecipado aqui no computador e no celular. Não deixem que isso aconteça aí com vocês. Ou utilizem a calculadora do celular. É porque eu fiquei sem recurso mesmo, que os dois estão sendo utilizados. Vamos lá então falar sobre terceira parte de gestão de estoque. Nós vimos até a previsão de demanda, lembra das atividades de gestão de estoque? Agora nós vamos ver sobre sistema de reposição, sobre avaliar o estoque e sobre garantir o nível de serviço adequado ao cliente. Bom, o que é esse sistema de reposição de estoque? É o seguinte, qual que é o volume ideal da empresa comprar daquele estoque? Quando ela deve comprar aquele estoque ali, ok? É um sistema que define, considerando esses custos, qual que é o mínimo que a empresa tem que ter em estoque, enfim, considerando o custo de comprar, tudo isso, a empresa definir o momento certo e a quantidade certa. O momento certo que eu digo assim, ó, quando o meu estoque chegar a um nível tal, é o momento certo de eu comprar tal quantidade. Isso vai me definir, esse tipo de análise vai chegar num volume adequado de compra e no momento adequado para a compra, onde eu vou ter menores custos ali para essa operação de compra de estoque. Então, esse sistema de reposição, ele pode ser periódico ou contínuo. Vamos lá, o periódico é o que a maioria de nós faz nas nossas casas, ok? O que é esse sistema de compra periódico? É o seguinte, eu defini, por exemplo, que eu vou 2 vezes ao mês no supermercado. Então, a cada 15 dias, eu vou semana sim, semana não no supermercado, na quarta-feira, por exemplo. Então, eu defino essas datas e eu compro um volume de estoque que eu acho que vai me suprir a demanda durante aquele período, ok? Então, normalmente eu compro com uma margenzinha a mais para não faltar. Eu já tenho aí uma média que eu costumo comprar, enfim, então eu já sei ali o tanto que eu preciso. Eu sei que eu vou 2 vezes no mês, então toda vez que eu vou lá que eu vou fazer as compras nesse caso, eu olho lá no meu armário, enfim, na minha despensa, a quantidade de itens que eu tenho e baseado no que eu tenho, que sobrou da minha compra anterior, eu faço ali uma listinha de compras para o próximo mês e já calcular mais ou menos durante 2 semanas, então eu tenho que comprar esse volume. Então são datas definidas e eu compro baseado no resto que eu tenho em estoque e na possível demanda que eu vou ter daquele período ali em diante. Isso é o sistema de reposição periódico, ou seja, em períodos definidos, ok? Também chamado de modelo de estoque máximo ou de intervalo padrão. O que isso significa? Eu trabalho sempre com o máximo de itens que eu acho que eu devo ter ali para não faltar, ok? E intervalo padrão, ou seja, eu sei que sempre com aquela periodicidade, semana, a cada 15 dias, ou uma vez por mês, ou semanalmente, eu vou ao supermercado fazer aquela compra. O próximo critério, próximo sistema se chama sistema de reposição contínua. É o que deve ser utilizado pela maioria das empresas. Se não utilizam, deveriam utilizar. O que é esse sistema de reposição contínua? É aquele sistema que, na verdade, eu não tenho uma data certa. Eu tenho, quando o meu estoque chegar em determinado volume, é o momento certo de eu comprar. Ou seja, eu vou sempre fazer a compra, ok? Isso pode ser em intervalos de dias menores, caso a minha demanda seja maior, ou em intervalos de dias maiores, caso a minha demanda caia um pouquinho. Mas de uma forma contínua, não são datas pré-definidas, pré-determinadas. Bom, então vamos lá. Alguns conceitos importantes antes da gente entrar na parte das fórmulas aqui do tempo sobre o lote econômico de compra, tempo de reposição. Vamos ver as expressões, os termos que nós vamos ver de agora em diante para eles ficarem mais claros. Primeiro conceito, tempo de reposição. O que isso significa? É o intervalo entre a compra de um estoque e a aquisição de um novo... entre a compra de um estoque e ele chegar para mim. É também chamado de lead time de pedido. Então, quando eu solicito, por exemplo, internamente que eu preciso de um determinado item, quanto tempo que o setor de compras demora para fazer orçamento, emitir o pedido, que o fornecedor encaminhe, receber e esse item está disponível para mim. Isso é tempo de reposição, ou lead time de pedido, né? O tempo entre
a solicitação e o recebimento da disponibilidade daquela mercadoria para minha empresa. Outro termo, lote econômico de compras. Lote econômico de compra é a definição do volume ideal que eu devo fazer cada compra. Eu tenho que comprar 1.000 unidades de uma vez, ou eu tenho que comprar 800, ou eu tenho que comprar 1.500. Qual que é o volume adequado? Existe uma formulazinha, lote econômico de compras, que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Ponto de reposição ou ponto de pedido eu comprei o meu estoque ficou desse volume. Qual que é o ponto, quando ele começar a cair o volume desse estoque, qual que é o ponto em que eu vou fazer um outro pedido? Então eu defino que é aqui, quando o meu estoque chegar neste volume, eu vou fazer o meu outro pedido. Isso é ponto de pedido ou ponto de reposição. Nós vamos ver como que se chega a ele também. Estoque mínimo ou estoque de segurança é considerado aquele estoque que a empresa ela não pode deixar que abaixe, porque senão ela pode ter a sua fabricação, o seu processo produtivo interrompido, pode perder vendas, por falta de estoque, enfim, é um estoque mínimo que a empresa precisa trabalhar, ok? O estoque máximo é aquilo que é considerado, digamos assim, o limite, que a empresa não deve trabalhar com estoque maior do que aquele, porque senão ela vai gerar custos demais ali, ok? Eu encontro ele com o volume que eu compro no meu lote econômico de compras, mais o meu estoque de segurança, eu chego ao meu estoque máximo, que é o estoque máximo adequado, ok? E a ruptura de estoque é quando acontece aí o stockout, que é a falta de estoque. Ou eu tive uma demanda muito inesperada, ou eu calculei errado e aí houve uma ruptura, ou seja, internamente eu teve requisição daquele item, eu não tinha, ou o meu cliente pediu e eu não tinha aquele produto X ali para disponibilizar. Então são termos que vocês têm que conhecer aí para ver mais adiante. Bom, vocês deverão ficar íntimos e adorar, como eu sempre falo, a gente tem que gostar de gráfico, o administrador precisa gostar de gráfico. Então vocês vão ter que conhecer aqui e gostar do nosso gráfico dente de serra. Por que gráfico dente de serra? Porque ele faz esse desenhozinho assim, parecendo os dentes de uma serra, né? Então é o gráfico dente de serra, porque o movimento do funcionamento do estoque nesse gráfico forma esse desenho. Quais são os itens que a gente tem aqui que a gente consegue visualizar? Acompanhe nas apostilas aí de vocês, ok? Então, nós temos aqui, o estoque mínimo. A empresa define qual que é o estoque mínimo daquele item que ela tem que trabalhar. Eu defini que é esse volume aqui mínimo de estoque. Ponto de pedido, eu tô com meu estoque cheio, meu estoque vai acabando. Quando chegar nesse ponto aqui, é o ponto de pedir novamente, para eu poder receber antes de baixar do meu estoque mínimo. Tá vendo essas duas setinhas aqui embaixo? Olhem na apostila de vocês. É o tempo de ressuprimento, ou seja, se eu pedir aqui, eu vou receber nesse intervalo de tempo quando o meu estoque vai estar chegando no estoque mínimo, para não deixar baixar desse estoque mínimo. Então, esse aqui é o ponto de pedir e eu vou receber, meu estoque vai abaixando, o tempo está passando na linha total aqui de baixo e meu estoque vai baixando. Quando o meu estoque chegar no meu estoque mínimo, eu vou ter recebido o meu pedido, porque deu ali o tempo de ressuprimento. Esse daqui é o estoque máximo, porque eu tenho aqui, o meu lote econômico de compras, que é esse intervalo aqui, entre quando eu faço o pedido, o meu estoque mínimo até o meu estoque máximo. Esse aqui é o meu lote econômico de compras, é a quantidade que eu vou comprar. Então, quando chega aqui, eu peço essa quantidade, sei lá, 150 itens. Então, eu enchi o meu estoque, ele começa a diminuir. Quando ele chegou aqui, eu peço de novo, ele vai continuar baixando, eu ainda não recebi. Pronto, recebi, encho de novo o meu estoque. Vai abaixando, abaixando. Quando chegou aqui no ponto de ressuprimento, eu peço de novo. Ele vai continuar abaixando, recebi, enche de novo. E esse é o funcionamento do gráfico dente de serra, ok? Bom, o que as empresas precisam definir? Se elas vão trabalhar com grandes lotes, ok? Eu pedi lotes grandes aqui, poucos lotes no mês, digamos assim, o meu estoque vai girar poucas vezes no mês, ou se eu vou pedir vários lotes pequenininhos, ou seja, eu vou comprar várias vezes ao longo do mês. E aí tem essa continha que nós vamos aprender para definição dessa quantidade ideal de volume de compra. Então, para a gente poder exemplificar como que funciona, vamos lembrar o conceito aqui. Lote econômico de compras é a quantidade ideal de itens em um pedido, ok?
ok? Então eu vou definir qual que é o volume ideal, vou pedir muito, vou pedir pouco, vou pedir mais ou menos, então eu tenho que definir qual que é essa quantidade ideal de itens em um pedido. Então o lote econômico de compras é essa quantidade ideal de itens, ok? Do meu pedido de compras. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Uma empresa de brindes, um certo item tem demanda anual de 4.000 unidades, ok? Demanda. O custo unitário é 30 e o custo de manutenção de estoque é 10% desse valor dele que eu gasto para poder manter. O custo para realizar cada pedido é R$40. Então eu tenho essa fórmula aqui, ó. Então o lote econômico de compras é 2 vezes a minha demanda vezes A. O que é A? Esse A aqui é o custo para eu realizar um pedido, que no caso aqui é R$40. Então vamos lá, ó. Lote econômico de compras é igual a raiz quadrada de 2 vezes, qual que é a minha demanda ali? 4.000 unidades, estão acompanhando, pessoal? Vezes o meu custo de pedir, que é 40, dividido pelo C. Esse Czinho aqui, ó, é o custo do meu produto. Quanto que custa o meu produto? R$30. Vezes I, que é a taxa de imposto. No caso ali é 10%, só que a gente não multiplica por 10. 10% é como se fosse 0,1, ok, gente? Muita atenção para isso. Não coloquem 10 aqui, senão vai dar algo totalmente fora. Então, eu vou pegar ali com a ajuda do que eu já salvei, porque eu estou sem calculadora novamente. Então, ó, aqui é o que eu expliquei para vocês, tá? O que significa cada uma das letrinhas ali. Então, ó, armei a conta, igual aqui. Eu vou encontrar raiz quadrada de 2 vezes 4.000 vezes 40. Eu vou encontrar 320.000 dividido por 30 vezes 0,1, 3. Lote econômico de compra. Nem vou escrever aqui porque não está aparecendo. Raiz quadrada de 106.600 vai dar 326,6. Ou seja, eu devo comprar um volume de 327 unidades. Então, olha só, essa empresa aqui, ó, de brindes, ela tem que comprar aí, o ideal é que ela compre 327 unidades em todo o pedido. E aí, beleza, eu vou comprar 327 unidades, mas de quanto em quanto tempo? Aí entra outro cálculo que é o ponto de reposição, ou seja, eu não vou determinar quantas vezes, mas quando o meu estoque chegar num ponto específico, é ali que eu vou fazer essa compra de 327 unidades. Bom, só voltando aqui, porque eu acabei que me adiantei, o lote econômico de compras, ele encontra esse ponto aqui, ó. Olha só, eu tenho custo de manutenção de estoque e o custo de pedido, ok? É como se fosse assim, custos diretamente proporcionais, são aqueles que aumentam à medida que minha quantidade aumenta, e os inversamente proporcionais, que é quanto mais eu compro, menor esse custo. Quando eles se cruzam, eu tenho a soma dos dois no mais baixo ponto. Se essa quantidade de estoque aqui, eu tenho esse custo inversamente proporcional e esse diretamente proporcional. Se eu somo os dois, eu vou encontrar aqui em cima. Então, esse ponto aqui, se eu somo os dois, eu vou encontrar aqui, ó. Essa aqui é a curva, a soma total, ok? Dos dois. Então, é onde ela está mais baixa, ok? Que é quando essas duas linhas se cruzam. Onde ela está mais baixa é o meu ponto, meu lote econômico de compras, a quantidade ideal que eu devo comprar, ok? Vamos falar, então, sobre o ponto... Meu apagador, paninho improvisado aqui caiu. Sobre o ponto de pedido ou ponto de ressuprimento. Vamos lá, o ponto de ressuprimento é o seguinte, quando o meu estoque baixar até X unidades é o momento certo de eu comprar. Então tem uma continha também para eu identificar essa quantidade. Então vamos lá, ponto de pedido ou ponto de ressuprimento é igual a estoque de segurança vezes a demanda vezes o tempo de ressuprimento, mais a demanda, desculpa, vezes o tempo de ressuprimento. Vou até substituir esse X pelo asterisco aqui. Mais, ok? Então, esse ponto de ressuprimento é qual o nível de estoque, em qual nível de estoque eu vou fazer o meu pedido, meu lote econômico de compras. Então, vamos ver uma empresa aqui, ó.
É um órgão público, utiliza um sistema de reposição contínua, destinado à gestão de cartuchos, tarará. Historicamente, todas as aquisições são feitas por compra direta mediante dispensa de licitação. Nesse caso, o tempo de ressuprimento, olha só, tempo de ressuprimento gira em torno de 12 dias, então já sei. O consumo mensal, demanda, é de 90 unidades. Por fim, o estoque de segurança foi definido em 30 unidades. E eles estão falando, considere que um mês tem 30 dias, ok? Então, como que a gente vai calcular o ponto de ressuprimento? Vamos começar a substituir aqui, ó. Ponto de ressuprimento é igual a estoque de segurança. Qual que é o estoque de segurança que eu defini? 30 unidades mais demanda. Quantas unidades que demandou? 90. Eu quero saber ali no mês, não é? Eu não posso multiplicar aqui. Se eu sei que a minha demanda é de 90 no mês, 12 significa 12 meses? Não. Então, eu tenho que trabalhar numa mesma unidade de tempo. Se a minha demanda de 90 unidades, ela me cobre 30 dias, ou seja, um mês, eu não posso falar que, não posso multiplicar 90 por 12, que é como se eu estivesse multiplicando 90 por 12 meses. Então, eu tenho que ver 12 dias, quanto que representa de um mês, ok? Então, é 30 dias dividido por 12. Eu vou, 12 dividido por 30 dias. Eu vou achar 12 significa 0,4 meses, ou seja, é pouco menos de meio mês. Tá bom, gente? Vocês vão fazer na calculadora que eu estou sendo. De novo. Então, 12 dias é 0,4 mês. Então, eu vou achar 90 vezes 0,4 mês. Ponto de ressuprimento é igual a 90 vezes 0,4 mais 30 dá 66 unidades. Tem uma outra forma de eu fazer, que eu vou utilizar o mesmo critério de passar tudo ou para mês ou para dia. Aqui eu passei tudo para mês, 0,4 mês vezes 90, que é a demanda mensal. Se eu quiser saber, se eu quiser trabalhar com o número 12 dias, eu tenho que trabalhar isso aqui, ó, como uma demanda diária. 90 unidades não é por mês? Um mês não são 30 dias? Então, quantas unidades por dia eu utilizo? 3 unidades. Concordam comigo? Então, eu substituiria aqui, ó, ao invés de 90, eu colocaria 3 vezes, ao invés de 0,4, eu colocaria 12. Eu chego ao mesmo resultado. Beleza, gente? O importante é, se a minha demanda é mensal, eu tenho que trabalhar com um número relativo a mês. Se a minha demanda é diária, 3 unidades, eu vou trabalhar com quantidade de dias, ok? Então, fechou. Relembrando aqui, ixi, neném chorou. Relembrando aqui, peraí. Bom, neném acordou. Vamos encerrar aqui no formato mãe. Seguinte, deixa eu lembrar onde que eu estava aqui. Bom, então o que representa ali o sistema de reposição? Significa que quando o meu estoque baixar para 66 unidades, é nesse momento que eu tenho que comprar o lote econômico de compras, a quantidade que eu defini no lote econômico de compras. Chegou em 66 unidades, compro o meu lote econômico de compra, porque eu já sei o tempo que eu demoro para receber, eu sei a quantidade mínima que eu tenho que ter em estoque, e aí eu defino esse ponto de reposição ou ponto de ressuprimento. O neném estava dormindo. Vamos para a penúltima função aqui da gestão de estoque, que é a definição e atendimento do cliente em um nível de serviço adequado. O que isso significa? Eu tenho que conseguir atender o meu cliente. Nós já vimos uma aula de nível de serviço, né? Já fizemos trabalho e tudo mais, mas eu conseguir atender o meu cliente no tempo que ele quer, com a quantidade de itens que ele deseja corretamente, que ele receba os itens corretamente. Tanto o meu cliente interno, ou seja, numa indústria, eu tenho que ter um estoque suficiente para atender o meu processo produtivo, quanto o meu cliente externo, eu tenho que, se é um comércio ou para minha indústria, ela vai vender aqueles produtos que ela fabrica também, então ela também tem que ter a quantidade adequada desses itens. Como
como que eu identifico qual é o meu nível de serviço? Eu divido a quantidade que eu atendi corretamente pela quantidade de pedidos que eu tive. Por exemplo, eu tive um pedido de 362 itens. Desses, eu consegui atender corretamente, adequadamente, 350. Ou seja, eu tive ali aproximadamente 97% de nível de serviço. É um bom nível de serviço. Mas esse nível de serviço a empresa vai definir considerando todos aqueles critérios lá que a gente conversou já na aula de nível de serviço. Nem sempre a empresa tem que tentar oferecer o maior nível de serviço, porque isso pode custar muito caro, né? E aí a empresa pode perder vendas até se repassar isso para o consumidor. Não se esqueçam que todos esses critérios devem ser considerados. E para finalizar, a nossa última função aqui do gestor de estoque é a avaliação de estoque. O que é essa avaliação de estoque? Quanto que eu tenho de dinheiro em estoque. Para isso, vocês já viram tanto na nossa aula de gestão de custos, ou comigo ou com outro professor, quanto de contabilidade. Vocês também já viram com o professor de contabilidade. Lembram dos métodos? PEPs, WEPs, custo médio, enfim. Avaliar qual o valor das minhas mercadorias em estoque. E aí a empresa vai definir qual método que ela vai trabalhar. Lembrando que tem método que é aceito, outros métodos não. Então, o método PEPs é o primeiro que entra, o primeiro que sai, que eu considero esses valores quando eu vou calcular quanto eu tenho em estoque. O EPS, o último que entra, primeiro que sai. Custo médio, independente de qual entrou e qual saiu, eu vou ver o custo médio das mercadorias que eu tenho em estoque. E também tem um método novo aqui, que é o custo de reposição, que não é tão aceito, mas algumas empresas trabalham não para fins contábeis, mas quando a empresa ela considera, eu tenho em estoque, considerando, por exemplo, se eu fosse comprar esses itens hoje, quanto que custariam para minha empresa? X. Então, não é nem o primeiro que entra, nem o primeiro que sai, nem custo médio, quanto que custaria hoje. Se hoje está custando mais caro do que quando eu comprei, meu estoque vai valer mais do que efetivamente eu gastei para tê-lo. Se está valendo menos, meu estoque vai custar menos. Deu para entender? Você está querendo conversar com a mamãe? Pessoal, gestão de estoque tá aí. Tirem suas dúvidas comigo, façam os exercícios aí da apostila, ok? Que nós vamos ter a atividade valendo pontos sobre gestão de estoque. Tudo bem? Muito obrigada. Opa, é aqui que desliga. Peraí, esqueci de passar. Keep calm, ok? Acabou gestão de estoques.